Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a coordenação e a comissão organizadora do primeiro Congresso Online de Doenças Emergentes e Negligenciadas. Dizer da minha satisfação em estar com vocês discutindo um tema tão sensível ao universo político, social e científico, que é a questão da hanseníase, né? Então, nós vamos discutir hoje um tema relevante, e deixa eu projetar aqui para vocês. Intitulada Desafios para a Eliminação da Hanseníase no Brasil, né? Esse é um tema bastante sensível ao universo político e ao universo social brasileiro, em razão da nossa conjuntura epidemiológica. Então, é um tema que necessita de uma reflexão profunda sobre os imensos desafios que assolam o nosso país, e agora ainda mais diante da pandemia de Covid-19, né? A questão do lugar de fala é muito importante. Então, o que eu vou refletir hoje com vocês, ele é produto daquilo que eu já venho pesquisando há alguns anos, escrevendo há bastante tempo, sobre a dinâmica de transmissão da hanseníase e a relação que ela estabelece com o contexto social, né? Então, ele é um produto desse processo todo. É muito difícil a gente apenas apontar desafios, né? É preciso que, muito mais do que desafios, que a gente também permita a construção de pontes e permita direcionar caminhos para resolver a questão. Então, a intenção nessa fala de hoje é tanto de apresentar esses desafios, que são muitos, obviamente, mas também tentar fazer uma reflexão sobre os possíveis caminhos que o país deve adotar no sentido de fato, reduzir a carga de transmissão da hanseníase no país, né? Para que a gente entenda esses desafios, é necessário inicialmente a gente fazer um resgate histórico de todas as políticas implementadas desde o nível global até o nível local para atender a demanda da hanseníase. Então, essa luta, embora seja muito anterior a 1980, mas é a partir de 81, 82 que é implantada a poliquimioterapia, e isso é um avanço muito importante no enfrentamento à doença no país. 10 anos depois, em 91, 122 países assumem um compromisso global de eliminação da doença enquanto problema de saúde pública até o ano 2000. Chega o ano 2000, em nível global, a doença alcança esse patamar de eliminação, que significa dizer uma prevalência inferior a um caso para cada 10 mil habitantes. No entanto, 15 países, dentre os quais o Brasil, eles não conseguiram alcançar a meta em nível nacional. É criado, então, um novo plano até 2005, e em 2005, 6 países não alcançam, e o Brasil continua como um desses países. Há, então, um novo plano para 2010, e desde 2010 o Brasil é o único país do mundo que não alcançou esse indicador de eliminação, que significa uma prevalência inferior a um caso para cada 10 mil habitantes. Em 2016, é lançada uma nova estratégia global, né, estratégia 2016-2020, né, que vence agora esse ano, e um dos elementos apontados pela estratégia é a ausência ou conhecimento limitado sobre as estratégias de controle. E esse é um ponto relevante para a gente entender quais os caminhos que a gente vai tomar daqui para frente, né? Em 2019, o Brasil lançou a Estratégia Nacional para Enfrentamento neste período 2019-2022. Se a gente considera os dados globais de 2018, né, foram registrados, foram notificados 208 mil casos da doença no mundo. Desses, 30 mil ocorreram somente na região das Américas. E o Brasil é responsável por 92,6% de todos esses casos registrados aqui nas Américas, né? 5,9% em menores de 15 anos, né, o que é um percentual bastante considerável, mas o que chama atenção é o fato de quase 10% desses casos novos diagnosticados, eles já possuírem capacidades
físicas permanentes, ou incapacidades visíveis, grau 2 de incapacidade física. Esse aspecto, ele mostra não somente que o diagnóstico não ocorre de modo precoce, mas também aponta para uma possível prevalência oculta da endemia no país, né? Portanto, o Brasil ele crava a sua bandeira como o primeiro do mundo em coeficiente de prevalência, já que não alcançou uma prevalência inferior a 1 para cada 10 mil habitantes. É o segundo em número absoluto de casos, ficando atrás apenas da Índia, e concentra aqueles 92% de todos os casos das Américas. Portanto, o único país do mundo que não alcançou a meta de eliminação proposta em sucessivos períodos de tempo, desde 2000 até o presente ano, né? É importante a gente reforçar que no Brasil é uma doença notificação compulsória, né, a partir da portaria que estabelece a portaria 264 de 2020, né, que altera a portaria de consolidação, a portaria número 4 de 2017. É uma doença endêmica, é uma doença de populações negligenciadas, né, e não somente uma doença negligenciada, e cabe a gente destacar essa relação entre eliminação e erradicação. Em nível global, a hanseníase aparece eliminada, embora ainda seja um problema de saúde pública, porque o critério de eliminação é um indicador epidemiológico, que é uma prevalência menor do que 1 para cada 10 mil. E a erradicação pressupõe a não existência daquele agente causal, do agente responsável da doença no planeta, né? Então, a gente busca essa eliminação da hanseníase. Existem muitos desafios, né, para superar a hanseníase enquanto problema de saúde pública, e esses desafios, eles nascem com a própria história da humanidade, já que a hanseníase é uma das doenças mais antigas da história do homem. Então, esses desafios não são novos, eles são desafios históricos, né, e que a resolução deles também não é fácil, não há um caminho único, um caminho possível, né? Preciso considerar todas as singularidades regionais, nacionais, dessa população que sofre com a hanseníase. Dentre essas respostas possíveis, entre as muitas respostas possíveis, a gente pode destacar, por exemplo, o engajamento político, né? É um desafio ainda você engajar esses atores políticos no enfrentamento à doença. A disponibilidade de recursos, que estabelece uma relação direta com o fato de ser uma doença de populações negligenciadas, né? A falta de investimentos em pesquisa, a população que é mais afetada pela hanseníase é a população pobre, né? Então, essa questão da pesquisa se relaciona à produção de novos medicamentos, por exemplo. Então, não é rentável produzir, criar novos medicamentos, investir, porque não há quem compre esses medicamentos, já que a população predominantemente atingida é a população carente. A influência das condições de vida e a elevada prevalência oculta são outros dois problemas, e são esses dois problemas que eu vou discutir mais profundamente durante a fala. A frágil vigilância dos contatos é uma outra questão muito importante, que permite a manutenção da cadeia de transmissão da doença, e o diagnóstico, o rastreio de novos doentes, né? É necessário colocar o indivíduo doente, fazer com que esse indivíduo doente seja visto pelo sistema de saúde, seja diagnosticado e seja adequadamente tratado, né? Então, dos dois problemas elencados, eu vou destacar, de todos esses problemas elencados, eu vou destacar dois. O primeiro é o problema da prevalência oculta, né? E o segundo, da influência das condições de vida. Quando a gente pensa em carga da hanseníase, na magnitude da doença ao longo dos anos, por exemplo, se a gente analisar entre 1990 e 2016, a gente vai perceber que existe uma queda da hanseníase no país, principalmente a partir de 2004, 2005. Essa queda percentual é de em torno de 6% ao ano. Mas observem que existem variações entre as regiões, numa instabilidade muito grande do indicador, do coeficiente de detecção. Por exemplo, a gente compara o norte e a região sul, são duas áreas mais instáveis em termos de coeficiente, quando nós analisamos a tendência desse indicador. O que é preocupante é que não me parece plausível acreditar que numa doença de longo período de incubação,
e de uma dinâmica tão singular, tão complexa, tão dinâmica como é a questão da hanseníase, que essa redução, por exemplo, observada no Sudeste, de 9,1% ao ano a partir de 2004, 2005, ela seja uma redução real da transmissão da doença, né? Eu acredito que exista muito mais uma prevalência oculta sendo direcionada a partir desse indicador, né? Uma queda de quase 10% ao ano não me parece aceitável. Então, essa é uma questão que aponta para a prevalência oculta. Se a gente analisar, por exemplo, os dados da região sul, que é uma região em que a doença aparece eliminada, com coeficiente de prevalência muito baixo, a gente vai observar que grande parte dos pacientes que são diagnosticados lá, mesmo sendo poucos, são pacientes multibacilares e que apresentam grau 2 de incapacidade física. Isso reflete a manutenção da cadeia de transmissão nessa região. E a gente se pergunta, será que essa queda de 8% observada, por exemplo, a partir de 2004, 2005, ela é uma queda na transmissão ou é uma queda do diagnóstico da doença? A gente não está conseguindo captar esses doentes. E se a gente não consegue captar esses doentes, obviamente que vai elevar a prevalência oculta da endemia, né? É importante destacar, do ponto de vista epidemiológico, que em hanseníase a gente não usa o termo incidência, mas sim coeficiente de detecção, né? A incidência reflete casos novos, determinado fenômeno em determinada unidade de tempo. A gente não consegue prever quando o caso de hanseníase de fato iniciou, mas a gente consegue calcular quando ele foi detectado, quando ele foi captado pelo sistema de saúde. Por isso que a gente adota coeficiente de detecção e não coeficiente de incidência. Nesse período, de 1990 a 2016, há uma redução da carga da hanseníase em todas as regiões do país. Mas se a gente considera, por exemplo, os dados mais recentes, do 2018, a gente vai ver que, por exemplo, no Tocantins, ele tem um coeficiente de detecção de 84 casos para cada 100 mil habitantes. É quase 7, 8 vezes maior do que a taxa nacional, né? Mato Grosso também aparece com uma taxa de 60 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto que a taxa nacional é de 13. Então, existe uma distribuição desigual da doença no país. Se a gente observar no mapa, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados em que a doença praticamente não aparece. Mas eu repito, nessas regiões, nesses estados, os casos identificados, em geral, são casos multibacilares e com uma elevada proporção de indivíduos já com grau 2 de incapacidade física, né? Então, a gente precisa pensar nessa desigualdade em um aspecto mais complexo e não simplesmente pelo número. Se a gente analisa os indicadores de 2009 até 2018, a gente tem uma redução de 30% na detecção de hanseníase, né? A taxa lá em 2009, na população geral, era 19,6%, ela cai para 13,7%. Então, essa redução de 30% é que não me parece ser uma redução real na transmissão da doença, né? Mas que recebe influência da prevalência oculta ou da redução do diagnóstico. Em menores de 15 anos, essa redução é de 31%, né, em um período de tempo muito curto, de 2009 até 2018. Essa distribuição desigual entre as regiões, entre os estados, ela é muito clara, porque enquanto a gente tem o Mato Grosso, Maranhão, Pará, com altos coeficientes, a gente vai ter lá na outra ponta, né, o Rio Grande do Sul, por exemplo, um estado em que a doença praticamente não aparece. Né, mas você vê também que o estado de Roraima aparece muito pouco nesses indicadores. Então, embora a região norte seja uma região com alta carga da doença. Então, a gente precisa primeiro entender quais são as razões que justificam essa desigualdade espacial na distribuição da doença no país. Vamos analisar, tirando como exemplo dessa questão da prevalência oculta, para além da apenas a observação dos indicadores, mas vamos analisar a tendência, por exemplo, do caso da Bahia. A Bahia apresentou, entre 2001 e 2015, uma redução de 5,6% ao ano na taxa de prevalência.
Mas, por outro lado, nesse mesmo período, principalmente entre 2001 e 2015, você tem um aumento de indivíduos com grau 2 de incapacidade física e um aumento de indivíduos com a forma multibacilar da doença. Então, é um paradoxo que a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque se está reduzindo a prevalência, por que está aumentando indivíduos com incapacidade física e o diagnóstico de casos multibacilares? Isso aponta para a gente a existência de prevalência oculta da doença. Isso é bastante importante, bastante sério. Os dados do Brasil de 2019, as estimativas, né, mostram que 78% dos casos são multibacilares, né? Esse é dado do último boletim. Então, isso é bastante preocupante. Você tem muitos pacientes sendo diagnosticados com formas que são consideradas transmissoras do ponto de vista epidemiológico, importantes do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente precisa começar a buscar razões para justificar termos uma alta proporção de indivíduos multibacilares com hanseníase, né? Isso aponta para a gente uma fragilidade nacional, né? A taxa de grau 2 por milhão também é uma outra questão. Enquanto a OMS, o ideal seria que a gente tivesse uma taxa inferior a 1 por 1 milhão, a gente tem altas taxas no Brasil que alcançam 20 indivíduos incapacitados por milhão de habitantes. Esses indivíduos sequelados, eles são vítimas de estigma, de preconceito, e isso caracteriza muito a hanseníase como uma doença de populações vulneráveis, uma doença que está muito relacionada ao preconceito, ao estigma, né? Então, é uma população que a gente precisa acompanhar com mais detalhes. Se a gente observar que o diagnóstico precoce, né, ele é capaz de reduzir a ocorrência de incapacidade física. Se o indivíduo foi identificado com incapacidade física no momento do diagnóstico, quer dizer que o serviço de saúde tardou em identificar esse paciente doente, né? Ainda no estado da Bahia, nesse estudo, nós aplicamos um modelo bayesiano para comparar as taxas que são observadas, isto é, as taxas de detecção presentes, registradas nos sistemas de informação, com taxas estimadas, né, taxas corrigidas. E a gente observa que as taxas estimadas seriam as taxas que deveriam ser, elas são maiores do que as taxas observadas. Isso significa dizer que essa diferença entre estimado e observado é provável que sejam indivíduos que não foram identificados pelo sistema de saúde. Representa para a gente, portanto, a prevalência oculta da doença. Isso não é só na Bahia, né? Isso é em Alagoas, por exemplo. No estado em que eu trabalho, a hanseníase aparece como eliminada, e ela está cercada de Pernambuco, Bahia, que são estados que têm uma alta carga da doença. Se a gente analisa o coeficiente prevalente de 0,6 para cada 10 mil habitantes, a hanseníase, o estado alcançou a meta de eliminação. No entanto, a gente precisa pensar outros indicadores. Percebam que a taxa de cura abaixo de 80% e uma proporção de exame de contatos na casa dos 80%. Então, esses valores são muito baixos, se a gente for pensar. O que aconteceu com esses outros indivíduos que não receberam alta por cura? Eles abandonaram o tratamento? Então, esses indivíduos que abandonam o tratamento são indivíduos que vão permitir a manutenção da cadeia de transmissão na região. Então, a gente observa esse mesmo cenário em vários estados, né? Ainda com dados de Alagoas. Veja, a gente tem uma redução da coeficiente de prevalência, mas a gente tem, ao mesmo tempo, indicadores muito frágeis, como cura e exame de contatos, e a gente tem uma manutenção dos indicadores de incapacidade física, se a gente for observar. Não muda nada entre 2006 e 2016, essa série temporal de 11 anos, né? Então, se não muda nada em incapacidade, mas você tem uma baixa prevalência, isso sugere para a gente, com bastante grau de confiabilidade, que exista prevalência oculta da doença. A gente esperaria que, havendo uma redução da prevalência da detecção, a gente teria também uma redução desses indicadores de incapacidade, se essa redução da prevalência da detecção fosse uma redução da cadeia de transmissão e não do diagnóstico da hanseníase.
Na Bahia, a gente observa, aqui já são dados de Alagoas, né? A redução da prevalência ela caiu 11% em 6 anos, de 2010 até 2015. Então, ela é uma queda muito acentuada para uma doença de longo período de incubação, com uma dinâmica tão singular, né? Ao mesmo tempo que você tem um padrão de estabilidade de outros indicadores epidemiológicos, como a proporção de indivíduos de casos multibacilares, ou coeficiente de casos novos com grau 2 de incapacidade física, né? Então, isso mostra que a gente necessita ter um pouco mais de atenção para esses indicadores e fazer uma interpolação desses resultados para uma inferência mais próxima da realidade, né? A pandemia de Covid-19 ela pode piorar esses indicadores ainda mais, né? Ontem eu estava conversando com uma colega de Juazeiro e a gente está fazendo um estudo sobre esse tema, mostrando o quanto que os serviços de hanseníase e centros de referência eles foram afetados pela pandemia de Covid-19. Por exemplo, no município de Juazeiro, que é um município de 220, 230 mil habitantes, houve uma redução em torno de 42% do diagnóstico de casos novos, se a gente comparar o primeiro semestre do ano passado, de 2019, com o primeiro semestre desse ano. Então, você está deixando de diagnosticar 40% dos pacientes, considerando a média histórica, e a gente tem um agravante ainda, que é a própria prevalência oculta. Então, a gente tem um contingente muito grande de pacientes sem diagnóstico, já tinha antes e agora tende a piorar. E a gente vai colher esses frutos ingratos futuramente, né, porque a gente vai ter uma reversão de todos os avanços que a gente teve nos últimos anos no enfrentamento, não só da hanseníase, mas de todas as doenças de populações negligenciadas. A segunda questão que eu quero pontuar é o efeito das condições de vida. Então, a gente tem um desafio que é superar a prevalência oculta, né? E esse é um desafio bastante complexo, que envolve outras dimensões. Mas a gente tem um outro desafio também, que também é complexo e envolve outras dimensões, que é a relação entre hanseníase e condições de vida, né? O que nós chamamos de determinantes sociais da saúde. São todas as condições nas quais as pessoas vivem e trabalham. E essas condições estão relacionadas desde aquilo que é próximo à vida do sujeito, né, características biológicas, como sexo, idade, fatores hereditários, e aquele estilo de vida mais próximo dos indivíduos, até aquelas questões que são definidas no plano internacional, decisões macroestruturais, macroeconômicas, mas que esses elementos macrodimensionais eles estão conectados com a vida íntima do sujeito através de uma teia de mediações, né? Então, esse conjunto de determinantes, ele precisa ser entendido e ser levado em consideração na dinâmica de transmissão da hanseníase. E foi isso que eu estudei no doutorado. E se eu puder resumir toda a minha tese, né, e os 4 artigos derivados dela, seria apenas nessa frase. A pobreza, ao mesmo tempo em que eleva o risco de adoecimento, coloca o sujeito doente na invisibilidade do sistema de saúde. E sujeito eu grifo porque é o ser real, é o ser concreto, é o ser dotado de um projeto de vida e de felicidade. Não é um número apenas, né? A gente, da epidemiologia, a gente usa muito número, mas eu preciso reconhecer que esse número é um sujeito, é uma pessoa, e é um garoto, por exemplo, que tem grau 2 de incapacidade física e que vai ter dificuldade para acessar o mercado de trabalho, que vai ter dificuldade nas suas relações pessoais. Então, eu preciso entender o problema da hanseníase muito mais como um produto social do que um processo biológico, né? E a partir dos resultados, a gente mostrou, por exemplo, que a performance socioeconômica municipal ela aumenta a detecção de hanseníase em áreas endêmicas. Então, a gente vê, repito, em áreas endêmicas, áreas de alta transmissão da doença, como é o caso do estado da Bahia, por exemplo, municípios que têm maior performance econômica, eles conseguem detectar mais casos e, portanto, nessas regiões é provável que a prevalência oculta ela seja menor. Detecção geral, detecção em menores de 15 anos também, né? Mas por que a performance socioeconômica ela influencia na detecção de hanseníase? E você tem, repito, em áreas endêmicas, uma relação, municípios com melhor performance detectam mais. Porque a gente tem 2 processos importantes aí. O primeiro refere-se à dinâmica do mercado de trabalho, né? Por exemplo, o índice de renda do trabalhador formal e o índice de emprego formal.
Estudos anteriores já apontam que o fato do sujeito ser assalariado, ter carteira assinada, né, e, portanto, tem mais renda, ele tem um acesso maior aos serviços de saúde, né, sejam eles públicos, sejam eles privados. Então, esse maior acesso em área endêmica resulta em maior detecção da doença. Então, a renda, ela tira o indivíduo doente da invisibilidade, né? Esse sujeito, ele é visto pelo sistema de saúde, ele é diagnosticado e recebe o tratamento, né? Quando a gente pensa também na performance municipal, a gente tem que pensar em outros indicadores que são mais macroestruturais, como o produto interno municipal e o índice de independência financeira. Então, municípios que têm mais um produto interno municipal e uma capacidade maior de ofertar serviços à sua população, ele investe mais em infraestrutura geral, né? Claro, que estabelece uma relação com disponibilidade de acesso. E aqui eu não quero discutir a questão de disponibilidade de acesso, porque são questões muito singulares e que exigem uma demanda muito intensa. Então, aqui a gente suscita apenas esse debate, né, a partir da performance municipal, né? Mas essa relação, ela não é tão simples, ela é uma relação complexa, ela é dinâmica e ela é polissêmica, por isso que exige tanta interpretação por parte daqueles que estudam determinantes sociais e rancenias, né? Por que eu falo isso? Vamos retomar a situação da Bahia, por exemplo. A gente tem dois mapas aí. Um mapa a gente tem a detecção geral, e as áreas vermelhas são as áreas com maior detecção, considerados a partir do diagrama de espalhamento da estatística de Morin, e no outro a carência social. Então, os municípios vermelhos são os municípios mais pobres, os municípios vermelhos no coeficiente de detecção são os municípios que têm maior detecção. Observem que no estado da Bahia a gente tem, ao mesmo tempo, municípios que têm uma boa condição, né, de vida, uma baixa carência social, mas que têm alta carga da hanseníase, como a região oeste e a região sul do estado, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma área que é extremamente pobre, né, do norte baiano, e que tem alta detecção de hanseníase, alto coeficiente na população geral. E a gente tem também uma área em que a gente tem alta carência social, mas a gente não tem coeficiente de detecção da hanseníase. Então, isso mostra para a gente a complexidade da dinâmica de transmissão, considerando espaço-tempo e considerando a influência das condições de vida, né? A partir daí, a gente começa a pensar que existem dois conjuntos de determinantes sociais. Os determinantes do diagnóstico, aquilo que faz com que o sujeito seja visto, e os determinantes do adoecimento, aquelas condições que aumentam o risco do indivíduo se contaminar e desenvolver a doença, de manifestar sinais e sintomas. Quando a gente pensa em determinantes do diagnóstico, a gente vai observar, por exemplo, que os baixos coeficientes em locais mais pobres, né, esse baixo coeficiente se deve à baixa oferta e disponibilidade de serviço, às fragilidades dos serviços de saúde, à vigilância inoperante da doença. Então, nesses municípios, né, pobres em que a doença não aparece, esse sujeito, repito, em áreas endêmicas, esse sujeito é colocado na invisibilidade do sistema, ele não é percebido, né? Por outro lado, a gente tem altos coeficientes em locais de melhor condição de vida. Mais uma vez, a gente está lidando com um estado que tem hanseníase em toda a sua dimensão. Nesses municípios, você tem uma descentralização maior dos serviços, uma oferta maior, mais ações sendo vistas, então uma vigilância mais ampliada. Nesses locais, o doente ele é percebido, ele é captado pelo sistema de saúde. Por outro lado, a gente tem os determinantes do adoecimento, né, que seriam você ter altos coeficientes em áreas de baixa condição de vida, que é a influência das condições de vida da população, né, a renda, a habitação, a densidade domiciliar, o nível de educação, a alimentação, são fatores que são apontados como determinantes do risco de adoecimento pela hanseníase e que, portanto, devem ser objeto de intervenção. O cuidado com a hanseníase deve ir muito além do diagnóstico, da oferta de tratamento. Ele inclui outras dimensões, né, e tantos outros pesquisadores têm discutido essa questão,
que é a questão das condições de vida nas quais as pessoas vivem, né? E esse deve ser o elemento central também de intervenção, não só para a hanseníase, mas para quase todas as doenças de populações negligenciadas, né? Elas estabelecem uma relação com as condições de vida da população. A partir desses dois pontos, a gente pondera, né, desses dois grandes desafios, quais são os caminhos que a gente pode tomar, né, e aí já parte para as considerações finais. É necessário um conjunto amplo de medidas, planos, políticas voltados para a hanseníase, né, e é necessário que essas medidas, planos e políticas, elas sejam singulares de acordo com a região. Uma única política nacional, ela não será capaz de atender às necessidades de um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. A gente necessita de uma política nacional forte, né, e o Ministério tem trabalhado nesse sentido, mas é preciso particularizar as necessidades de cada região, né, elas são muito específicas. As demandas do Norte, elas são diferentes das demandas da região Sul, por exemplo. É necessário desenvolver mecanismos capazes de reduzir a prevalência oculta da hanseníase. Esses mecanismos é, sobretudo, a ampliação do diagnóstico, né, e garantia do acesso da população aos mecanismos de diagnóstico e tratamento, né, e os municípios implantarem, obviamente, centros de referência e profissionais capacitados para fazer o diagnóstico da hanseníase e o acompanhamento. É importante, quando a gente pensa em indicadores em condições de vida, a redução das desigualdades sociais. Nenhuma ação anterior, por exemplo, ela vai ter eficácia se não houver uma atuação no contexto de desigualdades sociais, porque a hanseníase é socialmente determinada pelas condições de vida, né? E é necessário investimento em pesquisas, né? Os tratamentos que a gente tem são tratamentos da década de 80 ainda, e que estudos já apontam um elevado grau de resistência, né, a esses fármacos. Então, é necessário que o poder público se sensibilize e invista em novos mecanismos, não só de diagnósticos e de tratamento desses pacientes. Então, essa é uma relação bastante complexa, né, e a gente abre para discussão e dúvidas a partir de agora. Eu agradeço mais uma vez o convite da coordenação do Congresso Online Doenças Negligenciadas e Emergentes, parabenizo a organização do evento e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.